Olá! Retomamos então o nosso segundo encontro para falar mais um pouquinho sobre o poder familiar. Então, para nós nos guiarmos e vocês poderem ir consultando o que vocês têm de material impresso, que às vezes a gente ainda precisa olhar para o Código Civil, né, e para o Código de Processo Civil. Se vocês quiserem anotar aí onde vocês podem ir se guiando, a gente vai do artigo 1630 ao 1638, é o que basicamente nós estamos abordando, e no ECA a gente tem ali do artigo 21 até o 24 e do 155 ao 63. Vocês vão ver que alguns eu trago nos nossos encontros, né, eu mostro aqui nos slides, outros vocês podem ir consultando aí, que acaba que na minha fala eu vou estar trazendo eles, mas às vezes é legal da gente acompanhar, passar um marca-texto ali, ou anotar algum apontamento para quando a gente estiver na prática a gente conseguir se socorrer ali as nossas anotações, certo? E nesse momento agora, então, como a gente falou antes, das características do poder familiar, eu quero fazer com vocês uma diferenciação do que vem a ser essa tutela, né? Porque a gente falou no poder familiar, a gente viu que ele não pode estar sendo exercido juntamente com a tutela. Então, o que seria essa tutela, que não é a mesma coisa que poder familiar, mas eu cuido ou não cuido dessa criança, o que muda, né, no final das contas? Então, trago aqui nos slides um conceito para a gente começar a pensar um pouquinho do que vem a ser essa tutela, que não é o poder familiar. Então, alguém que se responsabilize pela criança ou adolescente cujos pais não detêm o poder familiar. Então, ponto 1, não pode ter pais, né, no exercício do poder familiar para que ocorra essa tutela. Com o intuito de proteção, criação, educação, zelar pelos interesses com a prática de negócios jurídicos e administração do patrimônio. Então a gente vê assim, o que esse tutor vai fazer, né, com essa criança, esse adolescente? Então é isso aí, a criação, que é o que a gente falou, ambiente saudável, né, ambiente propício, educação, que é garantir que está matriculado, que está frequentando a escola, essa questão de zelar pelos interesses, mas principalmente, e é o que mais vai facilitar para vocês diferenciar quando vocês pensarem em tutela, é essa prática de negócios jurídicos e a administração do patrimônio. Então, sempre que pensarem na tutela, pensem nisso, que são pessoas responsáveis por aquelas crianças, por aqueles adolescentes que não estão exercendo o poder familiar, mas sim são tutores com o intuito muito maior dessa questão de administrar o patrimônio, de praticar essa questão de negócios jurídicos que essa criança, né, essa pessoa menor de idade não está em condições e nem consegue fazer essas negociações, tá? Então esse tutor vem com esse intuito, vem com essa característica. No próximo slide, peraí que eu acho que passei dois aqui. Como que a gente vai fazer essa tutela acontecer, né? Então, como que isso é possível? A gente até viu num dos incisos do artigo 1638, que é testamentária, então os pais podem nomear, claro, de maneira conjunta e desde que eles estejam no exercício do poder familiar naquele momento. Pode ser o que se chama de legítima, ou então, que é o caso de um juiz ir lá e nomear porque não tinha um testamento dizendo quem seriam os tutores, né, daquelas crianças, daqueles adolescentes, ou então a dativa, que a nomeação recai sobre uma pessoa idônea e residente no município de domicílio do menor, da confiança do juiz. O que isso vem a nos provocar na questão prática? Que às vezes a gente pode estar oferecendo para os nossos clientes, né, essa possibilidade, então, de fazer esse testamento para nomear um tutor na falta desses pais, porque a gente vai ver na sequência que uma das formas de extinção do poder familiar é com o falecimento dos pais. Então é uma forma da gente já deixar registrado quem a gente quer que venha a ser os responsáveis pela essa administração dos bens, dos negócios, dos nossos filhos na nossa falta. Então ele não vai exercer o poder familiar, mas ele vai poder garantir que essas questões vão estar alinhadas, né, enquanto ou não venha a ter essa questão de poder familiar, adoção, enfim, guarda, passar para algum familiar. Então, eu até, quando me pego na situação, eu me pergunto, às vezes, quando a gente pensa na questão de padrinha, de madrinha, padrinho, né? Então, às vezes, a gente poderia estar nomeando uns tutores, né? Talvez é uma forma mais moderna da gente dizer uma madrinha e um padrinho, né? Claro que a gente vai ver que a ordem, nesse testamento, porque sempre só pode ser um. Então, por mais que a gente elenque uma lista lá de indicações,
vai ser bem na ordem que a gente indicou, então não coloquem em ordem alfabética, né? Se a gente botar nessa ordem, vai começar pelo primeiro, então coloque na ordem que realmente quer que aconteça. E por que se vai desse pressuposto? Porque tem prazo. Essa tutela, ela corre dentro de um prazo, então até 2 anos. Outra coisa, a pessoa que nós indicamos para ser tutor pode se negar a esse encargo. Tem as justificativas que são aceitas para negar, né? Ou mesmo deu o período de 2 anos, se a pessoa não renova a possibilidade de seguir com a tutela, então pode se partir para o próximo da nossa lista de indicação na questão de testamento, né? E a gente também não cai no risco de eventualmente de ser alguém que foi nomeado pelo juiz que a gente nem venha a conhecer. Isso acaba sendo, acho que, muito tema de filmes, eu não sei se vocês lembram, assim, vou recordar de algumas, às vezes de filmes eu vejo mais como suspense ou terror, que sempre tem alguém que tem um tutor que tem que ficar dando satisfação, mas o tutor nos filmes sempre é uma pessoa muito ruim, né? Então, para que isso não aconteça na vida real, fazendo um testamento já é uma boa opção e é uma coisa que a gente pode estar oferecendo para os nossos clientes. Então aqui, seguindo, para a gente esmiuçar um pouquinho mais a tutela. Quanto aos bens, o tutor vai ser o administrador do patrimônio desse menor de idade, né? Então ele vai responder pelos atos de má administração que vier a ocorrer. Então tem uma prestação de contas, isso se faz necessário, então ele tem inclusive as regras do que ele pode e não pode fazer enquanto administrador desses bens, né? Então se limita muito mais assim a questão de locação, para que possa haver, por exemplo, uma venda de um bem, que é uma coisa muito mais grave, mais séria, tem que ter uma justificativa de necessidade, então uma questão de doença, e isso exige um suprimento judicial. Agora, questões práticas de locação, questões de manutenção desse patrimônio, consegue exercer habitualmente, mas questões mais sérias, como por exemplo a venda, eu vou estar precisando desse consentimento para justificar essa necessidade de uma doença, um tratamento, né, muito caro. Então, se ficar caracterizado numa dessas prestações de conta uma má administração, esse tutor vai estar respondendo por isso. Então, da gente pensar que o cargo de tutor, às vezes, também é algo complexo, né? Porque a gente pode não estar exercendo de maneira tão positiva e eu vou estar respondendo com o meu próprio patrimônio em relação a isso, né? Outro ponto legal da gente pensar e ter claro na questão da tutela: se o patrimônio do menor for substancial, o juiz poderá nomear um auxiliar para fiscalizar a administração desse tutor, que se chama de pró-tutor. Então, às vezes, havendo interesse, né, nessa criança, nesse adolescente que conta com um acervo grande, e tem essa possibilidade de ser algo muito complexo, então a possibilidade de estar nomeando esse fiscal para auxiliar nessa situação. E a gente tem então essa prestação de contas, ela vai se dar a cada 2 anos no exercício da tutela, e esse prazo fixado pela lei com o objetivo de fazer coincidir os períodos em que o tutor está obrigado a exercer esse munus público, né, abrangido pela prestação. Então, o prazo de duração de uma tutela é de 2 anos, então finalizando esse prazo tem que haver essa prestação de contas, né? Outros detalhes que são interessantes a gente pensar esse tutor, ele é obrigado a prestar alimentos para essa criança, né, para esse adolescente, e o que a gente tem previsto é assim, que se essa criança, o patrimônio que ela possui, o adolescente, né, que ele possui, supre, ele não tem essa necessidade, ele não tem essa função, essa obrigação. Mas caso a gente esteja diante de uma criança e um adolescente que não conta com esse acervo patrimonial, e daí sim, esse tutor tem que sim prestar alimentos, tem sim que dar esse subsídio financeiro, certo? Só para a gente visualizar a questão da tutela, e lembrando, né, a tutela é quando não existe o exercício do poder familiar, e a tutela não é o exercício do poder familiar, então são institutos diferentes, e sempre lembrando da tutela muito mais como essa questão de bens, né? Então, de administrar esses bens, fazer essa parte de apoio para essa criança, esse adolescente que está sem alguém exercendo o poder familiar, que também a gente vai ver agora em seguida que o poder familiar tem também essa questão do exercício quanto aos bens dessas crianças, né? Então, aos detentores do poder familiar cabe o usufruto e a administração dos bens dos filhos.
a atuação dos administradores está restrita à observação, melhoramento, aplicação de rendimentos. A diminuição do patrimônio somente é permitida na comprovada necessidade. Então, da mesma forma que a gente viu ali na questão da tutela, que para que eu possa estar fazendo qualquer movimentação maior, mais grave, eu vou ter que comprovar a necessidade. Da mesma forma, quando a gente está falando do poder familiar quanto aos bens. Então, existe essa questão da administração dos bens, né? E a gente, quando pensa nesse usufruto, da mesma forma, né? Eu sou responsável enquanto usufrutuário na questão de melhoramento, de conservação do patrimônio, mas sempre lembrando que o patrimônio, embora eu estou usufruindo dele, né? Ele pertence, a propriedade dele pertence àquela pessoa menor de idade, certo? Então, da mesma forma que na tutela, a gente tem no poder familiar também esse exercício na questão de conservação, melhorias dos bens desse menor de idade, né, desse filho. E daí também a gente vai pensar, então a gente viu assim a questão de características do poder familiar, a gente viu como que fica a questão da tutela, a gente também viu agora um pouquinho assim como é a questão enquanto o exercício do poder familiar, a questão dos bens. E daí a gente vai ver que também tem casos de suspensão do poder familiar e tem casos de extinção do poder familiar. E daí vocês vão me perguntar assim, tá, mas qual é a diferença? Suspende e extingue e de que forma extingue, né? Então, quando a gente fala na suspensão, a gente fazendo uma analogia, vamos pensar, por exemplo, um jogo de futebol, né? A gente tem os cartões amarelos e a gente tem os cartões vermelhos, né? É só o que eu entendo do futebol também, nada além disso. Então, na suspensão do poder familiar, vamos pensar que é esse aviso. Olha, tô te dando um cartão amarelo. Daqui a pouco pode vir mais um, pode vir outro, e daqui a pouco eu vou te dar um cartão vermelho, que daí é a extinção, né? Claro que a gente sabe que observando lá as regras do 1638, isso não vai acontecer. Mas alguma daqueles itens não sendo observados, a gente pode estar, então, incorrendo em suspensão ou extinção do poder familiar. Tá? Então, um conceito ali para a gente pensar que o fato de eu estar com o meu direito familiar, né, com esse poder familiar suspenso, eu não vou estar liberado da questão de pagar alimentos. Então, eu trouxe aqui, ó, a suspensão não significa que os pais não possam visitar os filhos ou que fiquem isentos de alcançar-lhes alimentos. E aqui, para a gente exemplificar, vamos pensar assim, as crianças foram acolhidas, né, em instituição enquanto esses pais estão em observância, né, estão sendo observados para que eles melhorem naqueles pontos, né. O fato delas estarem acolhidas nessa instituição ou numa família substituta temporariamente não premia os pais de deixar de pagar pensão, pelo contrário, né. Então vocês vão poder estar recebendo no escritório de vocês muitas vezes uma possibilidade de estar cobrando pensão alimentícia, né, desses pais que estão suspensos, ou até mesmo a gente vai dar a questão da instituição, segue essa obrigatoriedade, porque senão seria como um prêmio para esse pai, né, que não se comportou, né, e ainda assim não precisa nem pagar alimentos, então ele está tirando umas férias, digamos, daquela responsabilidade, né. E a gente vai ter no artigo 129 do ECA, se vocês quiserem dar uma olhadinha no material que vocês devem ter para consulta aí, a gente vai ver todas as possibilidades de previsão do que pode acontecer quando acontece essa suspensão. Então, às vezes, eles indicam que passe a participar de algum determinado curso fornecido pelo Estado para que melhore naquele ponto, né? Quando a gente está falando da questão de drogas, às vezes comprovar, então, que está tentando se reabilitar, né? Que está tentando fazer essa melhoria. Às vezes tem um acompanhamento de determinado ponto que tem que demonstrar que superou aquela situação. Então, demonstrando que aquilo foi superado, que aquilo foi ultrapassado, pode-se retomar o exercício do poder familiar, né? E quando a gente fala na extinção do poder familiar, que daí são casos mais graves, né? Não são cartões amarelos e sim cartão vermelho. Quando que isso vai acontecer? Uma das situações, a gente tem no 1635, é o que a gente já comentou antes, né? Que é a questão, então, pela morte desses pais
ou até mesmo do filho, porque extingue essa relação, não tem mais esse exercício porque não existem mais as figuras naquela situação. Então, quando a gente pensa em extinção do poder familiar, vamos lembrar da morte, a questão da emancipação, né, porque também da mesma forma, então quando esse filho atinge a maioridade por emancipação ou porque chegou na maioridade, não existe mais esse poder familiar, não existe mais essa função parental, essa necessidade de observar aquelas regrinhas do 1638. A gente tem também ali a questão da adoção, então é muito claro que, havendo adoção, extingue-se o poder familiar. Na verdade, para estar em adoção é porque já houve, né, aquela destituição do poder familiar, todo aquele processo, e a gente vai ver nas próximas semanas que isso é muito delicado. A gente viu até na decisão anterior, né, que para que acontecesse a adoção, se trabalhou muito mais rápido para acontecer a destituição daquele poder familiar, porque tem que ficar extinto essa possibilidade, porque quem vai adotar, quem está adotando, vai passar a exercer, né, esse poder familiar. Então, a adoção é uma das formas de extinção do poder familiar. E a gente vai ter ali também, por decisão judicial, conforme o 1638. Então, morte, emancipação, então atingindo a maioridade, adoção ou judicialmente por uma das regrinhas do 1638. Eu trago para vocês, para a gente ver casos práticos, uma decisão de dezembro de 2019, que tem o seguinte título: em situação excepcional, quarta turma admite poder familiar de pai biológico e adoção unilateral materna. O destaque que eu dou pensando aqui na nossa disciplina, no nosso encontro, o STJ deu parcial provimento a um recurso para restabelecer o poder familiar do pai biológico de uma criança que foi entregue irregularmente pela mãe para adoção sem o seu consentimento. Então, só para a gente pensar que o poder familiar, a extinção do poder familiar, é uma extinção permanente, né? Mas ela não é algo definitivo. Então é possível a gente recuperar o poder familiar desde que for comprovada a cessação das causas que determinaram aquela extinção. Então, por mais que seja uma coisa séria, um cartão vermelho, uma expulsão do jogo, a gente tem que sempre, e é isso que a legislação vem dizer, pensar no melhor interesse para a criança, né? Nesse caso que eu trago para vocês, esse pai, quando essa mãe fez a entrega para adoção, esse pai biológico não teve consentimento disso. Embora essa criança ela foi entregue com meses para essa família a adoção, ela já estava há algum tempo com essa família, foi um argumento muito forte para que se mantivesse a questão da adoção, que essa criança já tinha vínculos afetivos, né? Se entendeu que o pai também foi prejudicado porque a entrega também se deu de maneira irregular, que é o que a gente também vai ver a questão da adoção à brasileira, né? E ele não deu consentimento quanto a essa adoção. Então, que a gente também não poderia estar fazendo uma extinção, né, do poder familiar, como se fez da mãe, se não tinha a questão do pai. Então, esse pai perdeu um poder familiar sem poder ter, a gente vai ver a questão de contraditório, né? Então, imagina, chegou ao STJ essa questão e se entendeu que não. Restabelece o poder familiar desse pai que não sabia dessa situação e inclusive vamos um pouquinho além, né? A gente ainda dá uma adoção unilateral para essa companheira dele, então para que tenha esse arranjo familiar, né? Que a gente hoje cada vez mais sabe, tem conhecimento que não é mais aquela família doriana de propaganda, né? Então não segue mais aqueles padrões, muito pelo contrário, a gente tem N possibilidades e cada vez mais, e a gente está aqui para pensar nisso enquanto advogados, né, e operadores do direito, a gente cada vez mais vai receber e ter situações diferentes no nosso escritório, e isso é o legal do advogar e de estar aqui fazendo uma pós-graduação, poder conhecer todas essas possibilidades e a gente então ser a voz dessas famílias na questão do judiciário quando a gente precisa desse suprimento, desse auxílio, às vezes para resolver eventuais conflitos ou até mesmo para regularizar situações que já acontecem no dia a dia, né, dessas famílias e que às vezes a gente não tem ainda previsto na legislação, certo? A gente vendo agora então a possibilidade de suspensão, de extinção do poder familiar dentro dessa questão de que é permanente, mas não é definitivo, mas sim é uma coisa muito grave, né? A gente vai
estar falando agora em seguida da questão de como é a destituição deste poder familiar, então como que é esse procedimento, e para a gente então poder estar finalizando o conceito e entendendo melhor a função parental. Aguardo vocês no próximo encontro.